Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear e hoje a gente vai falar sobre sistemas de coordenadas. A gente já falou em aulas passadas sobre base de um espaço vetorial e hoje a gente vai ver que uma importante razão para se especificar uma base de um espaço vetorial é estabelecer um sistema de coordenadas. A gente vai falar também sobre essas diferentes representações que podem existir quando a gente muda a base de um sistema de coordenadas. Então a gente começa a aula de hoje, pessoal, relembrando a definição de base de um espaço vetorial. Então vamos chamar de H um espaço vetorial e vamos chamar de B um conjunto de vetores pertencente a esse espaço H. Bom, a gente pode dizer que esse conjunto vai representar uma base para esse espaço vetorial se esse conjunto for linearmente independente e se o subespaço gerado por esse conjunto coincidir com todo o espaço H, ou seja, se H pudesse ser escrito como uma combinação linear de todos esses vetores pertencentes a esse conjunto B. Em resumo, o que a gente está dizendo? Que para ser uma base, ele tem que ser um conjunto linearmente independente e ele tem que ser capaz de gerar todo e qualquer objeto pertencente a esse espaço vetorial. E pelo fato de a gente ter a base, um conjunto linearmente independente, existe um teorema chamado teorema da representação única que expressa o seguinte: se esse conjunto linearmente independente for uma base para o meu espaço vetorial, então cada elemento desse meu espaço vetorial ele pode ser escrito como sendo uma combinação linear desses vetores, onde esses escalares dessa combinação linear são únicos, ou seja, existe uma representação única para esse vetor, que eu chamei de x, a partir então dessa base, ou seja, desse conjunto linearmente independente. E um dos exemplos mais simples que a gente pode citar é o da base canônica. Reparem que se a gente tiver um vetor no espaço R3, né, portanto com 3 componentes, a gente pode representá-lo na base canônica pelas suas coordenadas x1, x2 e x3. Eu posso também usar aquela combinação linear para representar essas componentes, né? x1 vezes i chapéu, x2 j chapéu, mais x3 k chapéu, certo? E reparem que nessa representação pela base canônica, essas são as únicas coordenadas possíveis para esse vetor. Essa representação na base canônica é única para esse vetorzinho V de 3 componentes. E esse exemplo que a gente acabou de ver em R3 pode ser extrapolado para um espaço Rn, onde então a gente vai chamar de base canônica para Rn esse conjunto de n vetores, onde cada um desses vetores é composto aqui por um elemento 1 e os demais são 0. E reparem que são um conjunto linearmente independente e eles têm ainda duas características especiais. Reparem que cada um desses vetores é unitário e eles são ortogonais entre si. E aí vocês podem estar se perguntando, será que a base canônica é a única forma de se representar um vetor em Rn? Não, na verdade existem infinitas representações. E é isso que a gente vai ver agora. Então, como a gente viu, um vetor pode ser representado pela combinação linear da base canônica e a gente pode também escrever isso da seguinte forma, como sendo um produto da matriz dada pela base canônica, né? As colunas dessa matriz são a base canônica multiplicada pelas coordenadas x1 e x2, certo? Como seria uma outra representação para esse mesmo vetor? Eu poderia usar uma outra base, ou seja, um outro conjunto de vetores que não a base canônica para representá-lo. E aí vamos escrever isso como sendo dois vetores quaisquer, vamos chamar de B, essa base, que vai ser dada por dois vetores. Esses dois vetores, para ser uma base, tem que ser linearmente independentes, certo?
E eles têm que gerar o mesmo espaço que a minha base canônica gerava. Bom, e aí eu posso reescrever esse vetor x como sendo então agora uma combinação linear desses dois vetorzinhos, B1 e B2. Só que aí reparem que mudou a base, portanto, mudaram as coordenadas desse vetor. Ele vai ter novas coordenadas para essa nova representação. Eu posso, da mesma forma como eu fiz antes, escrever essa combinação linear como sendo esse produto matricial, onde eu vou ter agora a matriz dada por esses dois vetores, né? As colunas da minha matriz são esses dois vetores B1 e B2, e as coordenadas desse meu vetorzinho x, nessa nova base, é dada por esse vetor aqui. E aí eu posso dizer o seguinte, que esse meu vetorzinho x, na base canônica, ele é igual a essa matriz, vamos chamar essa matriz aqui de uma matriz de transformação de coordenadas, e vamos chamar esse vetor de coordenadas o vetor de coordenadas x nessa nova base B. Então, x nada mais é do que A multiplicado pelas suas coordenadas na base B, onde essa matriz aqui, então, é a matriz de transformação de coordenadas. Ou seja, eu transformei o meu vetorzinho que estava na base B em um vetorzinho na base canônica. Então, com base nessa transformação que a gente acabou de ver, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos considerar uma base composta por dois vetores, né, uma base para R2, em que os vetores dessa base são os vetores B1 e B2. B1 de coordenadas 1, 0 e B2 de coordenadas 1, 2. E aí suponha que eu tenho um vetor x em R2 que tenha essas seguintes coordenadas, representadas na base B, ó. Estou dizendo aqui que essas coordenadas são do vetor x representadas na base B. Então, essas coordenadas são menos 2 e 3. Qual seria as coordenadas do vetor x em relação à base canônica? Bom, esses são os dados do nosso problema. Para a gente encontrar quem é x na base canônica, basta então a gente multiplicar por aquela matriz de transformação de coordenadas, né? O vetorzinho x nessa nova representação, ou seja, nessa base B. Quem é essa matriz? Bom, essa matriz, como a gente viu anteriormente, ela é dada pelos vetores que compõem a base B. Seriam os vetores B1, que é o vetor de coordenadas 1, 0, e o vetor B2, que é o vetor de coordenadas 1, 2. Essas coordenadas de x na base B são dadas no problema e, portanto, fazendo esse produto, que a gente tem 1 vezes menos 2 mais 3, e 0 que multiplica menos 2 mais 2 vezes 3, 6. Portanto, essas são as coordenadas de x na nossa base canônica. Então, vamos agora pensar no significado geométrico dessa transformação de coordenadas. Lembrando, então, que essa matriz é a minha matriz de transformação de coordenadas, cujas colunas são essa nova base, essa nossa referência para esse novo sistema de coordenadas. E aqui a gente tem o vetor, o mesmo vetorzinho x, só que representado nessa nova base, né? As coordenadas do vetor x na base B. O resultado dessa multiplicação gera, então, esse vetorzinho, que é o vetor x, na base canônica. Bom, como é que fica essa representação geométrica, né? Vamos começar aqui desenhando os eixos x1 e x2 e a base canônica, onde a gente tem aqui
x1, x2, e vamos olhar aqui a base canônica, que seria o nosso vetorzinho I chapéu, e o nosso vetorzinho J chapéu. E vamos desenhar agora o vetor cujas coordenadas são as coordenadas 1, 6, o nosso vetorzinho x. Então, coordenada x é 1, coordenada é x2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse vetorzinho x, ele estaria aqui, na representação da base canônica. Esse é o meu vetorzinho x. Agora vamos ver o que acontece com esse sistema de coordenadas quando a gente faz essa mudança, né? Então, a minha nova base agora para esse novo sistema de coordenadas são esses dois vetores, 1, 0 e 1, 2. Bom, esse primeiro vetor, né, a primeira coluna dessa minha matriz de transformação de coordenadas, me diz aonde que foi parar o vetorzinho I chapéu. Reparem que nesse caso ele continua no mesmo lugar. Então, a transformação do meu vetorzinho I chapéu continua aqui na mesma posição, ou seja, nessa posição do vetor 1, 0. Já o J chapéu foi transformado nesse novo vetor, esse vetor 1, 2, que a gente vai desenhar aqui, ó. Vetor 1, 2. E esses dois vetores, essa é a transformação do J chapéu. E esses dois vetores vão me dar, então, as direções principais desse novo sistema de coordenadas. Então, a gente vai desenhar aqui os eixos para esse nosso novo sistema de coordenadas. E esses dois eixos estão, então, alinhados aqui com esses dois vetores. A gente vai desenhar também as linhas para esse sistema de coordenadas, né? O grid desse sistema de coordenadas que vai justamente, ó, ficar paralelo a esses vetores e com o espaçamento referente à dimensão desses vetores. Então, eu vou desenhar uma linha horizontal a cada espaçamento aqui referente a essa dimensão desse meu vetorzinho 1, 2. Então, aqui vai ter uma outra linha e aqui uma outra linha. E aqui também a gente vai ter as linhas verticais, né? Que estão inclinadas agora nesse novo sistema de coordenadas, com o espaçamento referente à dimensão desse meu vetorzinho aí, 1, 0. Aqui vamos desenhar para cá também. Bom, se a gente olhar agora o nosso vetor x nesse novo sistema de coordenadas, e aí vamos desenhar ele em azul aqui para ficar mais evidente, quem é que vai ser as coordenadas desse vetor, né? Quem vão ser as coordenadas desse vetor agora nesse meu novo sistema de coordenadas? Reparem que o paralelogramo que gera esse vetor aqui tá aqui, né? Vamos desenhar em azul também. É esse paralelogramo aqui. E aí, reparem, quem são as componentes desse vetor nesse novo sistema de coordenadas? É justamente aqui, coordenada -2 e a coordenada 3. Então, nesse novo sistema de coordenadas em vermelho, as coordenadas do vetorzinho x são -2, 3. E agora um outro exemplo, pessoal, onde a gente tem aqui uma nova base para R2, são esses vetores B1 e B2, onde esse primeiro vetor B1 me diz que o vetor I chapéu foi parar na posição desse vetor 2, 1, e o vetor J chapéu foi parar na posição desse vetor -1, 1, com a transformação do sistema de coordenadas, e é dado no problema as coordenadas do vetor X na base canônica, que seriam as coordenadas 4, 5. E aí o problema pede para determinar o vetor de coordenadas X agora nessa nova base, nesse novo sistema de coordenadas.
Para resolver esse problema, então, a gente monta aquela mesma equação matricial, onde aqui a gente tem a matriz contendo os dois vetores da base. C1 e C2 são as coordenadas desse vetor x nessa nova base, e 4, 5 é o vetor x na base canônica. Então, para resolver quem são essas coordenadas C1 e C2, a gente resolve esse sistema. Esse sistema ele possui uma única solução e, resolvendo, a gente chega então nas coordenadas 3, 2. Olhando para a interpretação geométrica desse problema, então, a gente tem aqui o sistema de coordenadas na base canônica, o vetor I chapéu e o vetor J chapéu. Vamos desenhar agora esse vetor, o vetor 4, 5, na base canônica. Então, as coordenadas aqui, 2, 3, 4, então aqui a gente tem componente em x, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, a componente em y. Então, o vetor x na base canônica vai aparecer aqui. Onde aqui a gente tem o vetor x. E aí vamos desenhar esse novo sistema de coordenadas, onde agora o meu vetor I chapéu foi parar na posição desse vetor 2, 1. Então vamos desenhar em vermelho aqui essas novas coordenadas. Aqui o vetor I chapéu, transformação do vetor I chapéu. E o vetor J chapéu foi parar, então, na posição desse vetor menos 1, 1, que está aqui. Portanto, esse novo sistema de coordenadas agora ele está alinhado a esses eixos, né? Aqui. E aqui. E agora vamos desenhar o grid para esse novo sistema de coordenadas. Então, a gente vai desenhar aqui as linhas paralelas a esses eixos, né? E na outra direção, a gente vai ter as linhas aqui, né? Paralelas também, esses eixos. E aí, vamos desenhar de novo em azul aqui para deixar mais evidente o vetor. E observem que as componentes desse vetor, nesse novo sistema de coordenadas, então, vão ter as seguintes coordenadas, né? Aqui, a componente em x, a gente tem coordenada 3, porque eu tenho 3 vetores aqui, 3 dimensões do vetor de base. E na outra direção, a gente tem 2 vetorzinhos de base, portanto, coordenada 2. Então, as coordenadas desse meu vetorzinho x nessa nova base, nesse novo sistema de coordenadas, são as coordenadas 3, 2, justamente o que a gente encontrou lá resolvendo o sistema de equações. E dos resultados desses exemplos, a gente ainda observa uma característica interessante para essa matriz de transformação de sistemas coordenados. Observem que toda matriz de mudança de sistemas de coordenados é dada por colunas que são linearmente independentes. São colunas que formam um conjunto de base de um sistema vetorial. Portanto, elas são linearmente independentes e, portanto, essa matriz sempre vai possuir uma inversa. Isso significa, então, que o meu vetorzinho x lá na base canônica, ele tem uma única representação nesse sistema de coordenadas canônico. Assim como esse mesmo vetor na base B vai ter uma única representação em relação aos vetores dessa base B. E a matriz que vai fazer essa transformação, então, é a matriz de transformação dos sistemas de coordenados. Como ela possui inversa, então esse teorema me diz o seguinte, que eu posso, a partir do vetor x na base B, obter o vetor x na base canônica, a partir da multiplicação dessa matriz de transformação de coordenadas, e eu também posso obter o inverso, eu posso obter
as coordenadas do meu vetor x na base B a partir da pré-multiplicação dessa matriz inversa pelo meu vetor x representado na base canônica. E aqui, como último exemplo da aula de hoje, pessoal, vamos verificar aqui, ó. A gente tem 3 vetores, sendo que esses 2 primeiros vetores, V1 e V2, formam um conjunto de base para um espaço vetorial em R3, um subespaço de R3, um subespaço de dimensão 2, porque eu tenho aqui 2 vetores formando uma base, mas são 2 vetores com 3 componentes, portanto eles formam uma base para um subespaço de R3. E eu quero saber se x, que é esse vetorzinho aqui de coordenadas 3, 12 e 7, eu quero saber se ele pertence a esse subespaço que a gente chamou de H aqui nesse exercício. Então eu quero saber se x pertence a esse subespaço H, e se ele pertence a esse subespaço, eu quero saber quais são as coordenadas desse vetor x em relação à base, em relação a essa base B. E aí é o seguinte, se x pertencer a esse subespaço H, então eu posso escrever essa equação vetorial, dada por essa combinação linear aqui, né, onde 3, 6, 2, menos 1, 0 e 1 são essa nova base para esse novo sistema de coordenadas. C1 e C2 seriam as coordenadas desse meu vetor nessa nova base, que é o que eu quero determinar. Isso aqui, então, essa combinação linear tem que ser igual às coordenadas do vetor x na base canônica. Se a gente resolver esse sisteminha aqui, a gente descobre, então, os valores de C1 e C2. A gente vai descobrir que esse sistema possui uma única solução, C1 vale 2, C2 vale 3, portanto, a partir daqui, como eu sei que esse sistema tem uma solução única, eu posso dizer que x pertence a esse subespaço H. E se a gente for representar esse subespaço agora no meu R3, reparem que em R3 a gente tem 3 dimensões, mas o meu subespaço H tem apenas 2 dimensões. E esse subespaço H, ele é dado por esse grid aqui que a gente está mostrando em cinza, né? Esse plano aqui, ó, seria então o meu subespaço H, onde o sistema de coordenadas desse subespaço ele está aqui nas direções dos vetores V1 e V2, que são os vetores de base para esse subespaço. E observem que o vetor x ele se encontra aqui nesse plano. Dentro desse novo sistema de coordenadas, esse meu vetor x ele vai possuir coordenadas 2, ou seja, a primeira componente é 2 vezes o vetor V1 e a outra componente é igual a 3 vezes o vetor V2. E uma última consideração a se fazer nesse exemplo é que reparem que a gente, com essa mudança de representação do sistema de coordenadas, a gente deixou essa representação mais simples. Observem que o meu vetor x, ele estava representado antes num sistema tridimensional, no meu R3, portanto contendo 3 componentes, e no momento que a gente fez essa transformação de sistema de coordenadas, ele passou a ser representado agora num sistema de coordenadas bidimensional. E é isso, pessoal, por hoje é só, mas no próximo vídeo a gente continua falando sobre mudança de base. Até lá!